Bem-vindos a mais uma live literária, tudo bem? Estamos aí no primeiro dia da maratona de lives aqui no Instagram, que vai rolar até o dia 16 de novembro, ou seja, muito material, muito conteúdo literário, muitos autores e autoras para mostrar para vocês, para apresentar a vocês, para que vocês tenham aí opções para dar de presente de Natal, livros de autores e autoras nacionais, tá? Então fica ligado, muita gente boa vai passar por aqui esse mês, muitas autoras e muitos autores cara, é fora do normal, assim, os talentos nacionais que a gente tem e a gente não conhece. Eu tenho lido livros maravilhosos, incríveis do pessoal nacional, então eu vou jogar isso tudo para que vocês aí possam ter contato e conhecimento dessa demanda imensa que nós temos aqui no Brasil, tá bom? Muito bem, o pessoal que está entrando, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Só para lembrar vocês que todas as lives vocês vão poder assistir pelo canal do YouTube do Livro Não Me Livro, inclusive pelo Spotify, tá? Que agora vocês conseguem assistir lives pelo Spotify. Olha que maravilha, gente! Então, todos os canais do podcast do Livro Não Me Livro vocês vão poder ter acesso. Spotify, Anchor, Amazon Music, canal do YouTube e, evidentemente, o Instagram aqui o meu, Monique MM18, e do autor também, tá bom? Muito bem, eu acho que nosso autor entrou, o pessoal que está entrando, bem-vindas as meninas e meninos. Tô esperando o autor entrar, não sei se é a primeira live dele, mas já mandei mensagem aqui e ele está. Se vocês tiverem perguntas, coloquem na caixinha, que aí ao longo da live a gente vai fazendo pergunta para os autores, tá? Fiquem ligados que vai rolar sorteio, muito sorteio, são mais de 30 autores, então tem livro pra caramba para sortear esse mês de novembro aqui na maratona, tá? Muito bem, temos lançamento, né? Enquanto o nosso autor não entra aí, tem lançamento de livro novo, o meu livro novo que eu fiz aí, a revelação de capa, não aguentei eu esperar e não aguentei. E joguei nas redes sociais a revelação de capa. O Crime de Sara Castro é o meu novo livro. Ele já tá na pré-venda aí do site da Amazon. Então corre lá, adquira o seu e-book, o seu livro físico. Me manda mensagem se você não conseguir, que eu vou ter o prazer aí de mandar para vocês o e-book, tá? E o livro físico é pela Wiclap. Então já tá tudo em pré-venda. É só ir lá adquirir. A história é voltada para um assassinato. Tem book trailer que eu disponibilizei. Então, assim, tá uma delícia. Fazer esse lançamento vai ser um espetáculo. Eu vou botar aí o dia para vocês. Tô esperando os exemplares chegarem para poder marcar a data do lançamento, tá? Muito bem. Cadê o nosso autor, gente? Será que ele tá perdido em algum lugar? Deixa eu ver aqui. Não sei se é a primeira live dele, ele pode estar perdido na internet, né? Aonde eu entro, como é isso? Porque a gente sempre explica antes, mas como é autor, deve ser autor de primeira viagem, não tem problema. A gente espera um pouquinho. Deixa eu ajeitar aqui, senão vai cair tudo. Ai, deixa eu ver aqui, cadê o nosso autor? Tasa querida. O Marco tá aqui, vou buscar na Amazon, repete o nome. O Crime de Sara Castro. Eu vou escrever aqui para vocês.
Crime, de Sara Castro. É o meu novo livro. Corre lá que na pré-venda. Obrigada, Marco. Um beijo, amor. Marco é outro autor que estará aqui com a gente, batendo papo sobre o livro dele que eu li, maravilhoso. Botei o nome aí, ó. Muito bem. Meus autores estão entrando. Alexandre do Farol, um livro maravilhoso que a gente vai conversar nessa maratona sobre esse livro. Nosso autor entrou aqui, peraí. Vou te convidar. Ele mandou aqui o convite, eu aceitei. Vamos ver. Olá. Helder, querido! Seja muito bem-vindo! Tudo Obrigado. bem? Tudo bem, graças a Deus. E você? Tudo ótimo! Você até que achou direitinho, você estava com medo de ficar perdido, né? É que eu tô tentando entrar pelo notebook, e que ó, talvez fosse mais fácil para mim, só que eu não tava conseguindo. Eu falei, Não vou tentar vai. pelo celular mesmo aqui. Você só consegue fazer live pelo celular. Se você Ah, é? entrar no notebook, você Ah, não tá. consegue. Então, Tô aí, tem muita gente que não sabe disso, vai automaticamente no notebook. Mas live, gente, é só pelo celular por enquanto, até o Instagram aí atualizar. Bom, tá vendo? primeiro, eu quero te agradecer imensamente você disponibilizar um tempo, um horário de vir aqui conversar com a gente sobre o seu livro, deixar as pessoas conhecerem o seu trabalho. Eu acho isso Valeu. importantíssimo quando a gente fala de literatura. Então, muitíssimo obrigada, tá, querido? Obrigado a você, pô. Satisfação do caramba estar aqui. Primeira vez. Peço desculpa às pessoas que estão me ouvindo aí, porque eu vou tentar falar devagar, porque eu falo muito acelerado. Eu vou tentar falar devagar para ver se as pessoas conseguem me entender melhor. Maravilha, não se preocupe. Me diz uma coisa, Sim. você é um escritor de primeira viagem? É teu primeiro livro, tua primeira live, tua primeira... Como é que é isso? Ou você É. já tem alguma experiência, pelo menos de publicação? Não, nunca publiquei nada. E, tipo assim, foi meio que cai de paraquedas, né? Graças ao incentivo da minha esposa, né? Porque uma vez em 2015 eu tentei escrever um livro, escrevi, se não me engano, 20 páginas. E eu gostei, fiquei legal, só que eu sou muito, assim, eu começo a fazer uma coisa, mas não termino, não consigo terminar, sou horrível para isso. Aí deixei quieto lá, mas minha esposa falou, pô, tu escreveu bem, papapá, o pouco que você escreveu bem. Aí, começo desse ano, apareceu um concurso, foi janeiro de 2021, janeiro agora, né, 2022. Apareceu um concurso, se você entregar um livro até o dia 5 de fevereiro, talvez a gente publique seu livro. Isso eu vi no dia 10 de janeiro. Eu falei, pô, cara, vou tentar escrever para ver o que sai, né? Em cima da tua pergunta de ser a primeira viagem. Aí eu, em 15 dias, escrevi o livro, eu comecei a escrever em 15 dias, só que eu peguei Covid. Aí eu fiquei mal, fiquei cansado, aquela coisa desanimada, deixei quieto. Aí deixei o livro lá no forno, né? Vou dizer assim. E agora, mês passado, setembro, minha esposa começou a me perturbar. Pô, Divaldo, termina o livro. O livro que eu comecei lá em janeiro. Aí eu falei, pô, não vou dar esse desgosto para ela. Ela quer tanto que eu escreva. Graças a Deus ela forçou a escrever. Eu fui, comecei a escrever e terminei o livro. Tá aí, graças a Deus. Tô gostando. Gostei muito. Que Para mim foi uma terapia. Foi uma terapia para mim. Você já tocou em vários assuntos, vários pontos bons. Primeiro, o concurso. Que concurso foi esse? É de uma editora, Irmãos Ronin, se eu não me engano, Ronin, alguma coisa assim, não estou lembrado agora. Acho que é Irmãos Ronin, não sei se é Irmãos Ronin, não. Ronin Editora, isso. E, tipo Roninha assim, Editora. as pessoas enviam originais para eles, avaliam e ficaria por conta deles a impressão e venda e tudo mais, né? Foi o que eu vi. Aí eu falei, pô, vou tentar escrever para sair. Só que acabou que eu não concluí a tempo, eu fiquei doente, passou dia 5 de fevereiro, eu larguei de mão. Falei, aí larguei de mão. Aí eu Você voltei agora em sabe setembro.
grandes oportunidades, né, chances de um escritor estar produzindo a própria obra e publicar, vem de editoras que promovem concursos, às vezes coletâneas, às vezes uma obra única também. A própria Amazon faz isso uma vez por ano, promove concurso, e aí publica, etc. A gente tem exemplos como Vanessa Passos, o Itamar, que não ganhou, eu acho que ele não participou do concurso, não esse, mas ele ganhou outros concursos, explodiu lá fora também. Então, assim, são oportunidades que um escritor nacional tem, de ter visibilidade, de ter sua obra publicada. Então, isso, assim, é muito importante. Quando essa chance aparece, a gente promover, né? Você teve Covid, se recuperou, graças a Deus. Sim. E aí você deu continuidade à sua obra. E é exatamente esse livro, gente, desde o nome até a capa lindíssima que está escancarada aqui na minha frente. Aliás, eu tenho que te parabenizar por essa capa. Primeiro, o teu livro é uma fantasia, né? Se chama A Prisão de Ialdabaoth. Eu gravei um episódio dele, gente, no podcast. Eu devo ter regravado mais 5 vezes por causa do nome. Porque Ialdabaoth, da onde surgiu esse nome? A prisão de Ialdabaoth. Então, a capa, primeiro eu vou falar da capa aí, que quem produziu a capa foi o Sidney Guerra. Né? Eu encontrei ele, foi em janeiro também, quando me interessei em voltar a escrever. Aí eu comecei a pesquisar como escrever livro, como fazer capa, papapá. Aí eu encontrei Sidney Guerra falando, eu vou ser o cara que vai diagramar teu livro, não sei o que, não sei o que. Desculpa, não sei se posso até falar o nome dele, que é um... Pode, claro. Não, tranquilo. Então, aí a capa foi ele que fez, capa, pô, ficou maravilhoso, gostei muito, elogiei ele também, entendeu? E o nome, Ialdabaoth, né? O que acontece? Eu não posso me aprofundar muito, assim, porque... Mas vamos lá, Ialdabaoth vem da onde? Né, vamos lá. Ialdabaoth vem da onde? Mudo. Ixi, você tá mudo. Tá mudo? Como eu fiquei mudo, meu Deus? Aconteceu alguma coisa aí. Gente, vocês ficaram... Ele ficou mudo aí pra vocês também? Tá mudo aí? Alô? O pessoal que tá na live, por gentileza, me manda mensagem falando se ele tá mudo. Minha esposa falou que tá ouvindo lá na sala. Não? É só comigo isso? Mentira. Peraí, então, que alguma coisa aconteceu aqui no meu... Vocês estão ouvindo ele? Não, aqui não ouve nada, gente. É porque aí chega um pouquinho atrasado. Helder, fecha e volta de novo, por favor. Obrigada, amor. Às vezes que silenciou aqui, gente. A gente estava... Convidou. Não? Tá ouvindo agora aí? Agora eu tô ouvindo, agora voltou. Show, tá ótimo. Então vamos lá. Vai. Ialdabaoth. Na verdade, o livro não é religioso, tá? O livro não é espiritual, tá? Ele tem uma pegada de um pouco de espírito assim, mas não é um livro espiritual, espiritualista, não. O nome Ialdabaoth, ele vem do gnosticismo, né? Que seria o demiurgo, o criador da matéria, o Deus mau, vamos dizer assim. Não que... É fantasia. Então eu peguei essa entidade, vamos dizer assim, Ialdabaoth do gnosticismo e levei para o livro, entendeu? Para o mundo fantasioso do universo ali que eu criei. Então é como se fosse um Deus mau, que é o rei da matéria, né? Segundo os gnosticismos, né? Os gnósticos, perdão. E em cima desse nome, dessa pegada, eu fiz o livro. A Prisão de Ialdabaoth, que seria mais ou menos a prisão
do rei da matéria, vamos dizer assim, né? Essa matéria que seria a nossa prisão. Pois é, a gente tem um personagem na sua história, eu já comecei a ler o teu livro, eu já li, Sim. eu acho que 100 e poucas páginas, e Poxa, logo de cara você já dá uma porrada na gente, porque ele já começa de modo frenético. A gente tem um personagem que é o Eduard. E aí eu isso. queria que você falasse pra gente sobre esse personagem, porque ele é muito forte e ele É, tem uma atmosfera espiritual em volta sim, dele que também é muito forte. Quem sim, é o sim. Eduard Welder? O Edward, na verdade, ele começa o livro ali como um adolescente, um rapaz que acabou saindo da adolescência, né? Começa ele com 18 anos. E é uma pessoa, como você está vendo no início do livro, uma pessoa sofrida, baixa estima, com os problemas pessoais com a mãe dele, né? Carente, super carente, entendeu? E eu, sinceramente, eu não sei como escrevi esse personagem. Eu tava vendo uma live, ó, deixa eu falar aqui, eu tava vendo a tua live com a. Eu não lembro o nome da autora, que você falou assim, que o livro te conduz, né? Sim. Vamos dizer assim, nossa, eu ia começar o livro de uma maneira totalmente diferente. O livro ia começar com um detetive, tá entendendo? É uma coisa louca. De repente, eu falei, não, vou mudar isso aqui. Aí eu botei esse personagem que, pô, encaixou super bem na história. Ele tanto evolui em maturidade, né? Ele envelhece, né? E também ele passa por uma transformação assim espiritual muito grande. Mas o forte dele não é ele, é a Helena, que é a namorada dele. Ela que fez ele ser o homem que ele está sendo até onde. Não sei se você já chegou na parte crítica da Não me história. dá Não, não, spoiler. não. Então, não vou dar. Então, ela é que fez ele ser o homem que ele é. Tá? Eu vou falar uma coisa aqui que eu não falei para minha esposa ainda. Tá ouvindo lá? Fisicamente, ali os traços tal, não tem a ver com a minha esposa. Mas a maneira como ela lida com ele, a maneira como ela cuida dele, que ela ama ele, eu praticamente personalizei ele e minha esposa em Helena. Que a Helena é muito amorosa com ele, muito cuidadosa, e eu, de certa forma, sem perceber, fui colocando os traços da minha esposa, porque é assim que minha esposa me trata. Minha esposa, ela cuida de mim, ela me incentiva, ela me corrige, tem um momento que ela dá uma correção nele ali, pô, não fala assim não, tal. Então, o forte do Edward, o Edward só é o Edward atualmente por causa da Helena, que ele seria aquele cara ali, tá entendendo? Largado, do jeito que ele é, se não fosse pela Helena. Mas foi assim que eu, de certa forma, Você coloquei sabe ele. que quando a gente vai escrever a nossa história, a gente pega, né, características de pessoas que a gente conhece, a gente pega emoções, sentimentos, pensamentos que a gente já vivenciou. É isso que é transformador na hora da escrita, porque a gente Uhum. passa tudo para o papel, o que mexe com a gente na vida real. Então, às vezes, você não tem noção que você está criando um personagem e ele toma conta da tua história e passa a usar você como instrumento dele, e não ao Sim, contrário. E aí sim, você sim, planeja um final, um enredo, e ele vai lá e muda tudo do jeito que ele quer. Então isso pode ter acontecido com você, com o teu personagem, essa sua inconscientemente. referência da tua esposa na Sim, personagem. A gente tem esse costume, sim. sim, Imagina se a gente não conseguisse usar essas ferramentas para criar um personagem. Os nossos sim, personagens iam ser vazios, iam ser sem graça. A sim, gente sim, precisa dar vida a eles. E a gente sim, só dá vida a personagens quando a gente tem referências, ou boas ou ruins, perto da nossa realidade. sim. Agora, você, antes de eu perder o teu som, a gente estava falando da tua capa. A tua Ah, capa, sim, você sim. falou que foi um profissional. Depois você Sidney dá um Guerra. nome, porque tem muitos escritores que pedem indicação de capista. Sim, Se você souber o Instagram dele, já passa pra gente. E fala sim. pra gente como é que foi a produção dessa capa. Você já tinha uma ideia ou foi em conjunto? Não, então, o que acontece? Eu tinha uma ideia, né? Ele chegou a ler somente assim a sinopse, né? Ele não chegou a ler o livro, ele falou para mim, mas pela sinopse ele também já tinha uma ideia. Ele falou, pô, Divaldo, ó, pela sinopse tem uma ideia aqui. Quando ele apresentou, eu falei, pô, cara, é isso que eu tinha em mente. É essa pegada aí.
essa meia sombria, aquela coisa meia, né, é legal, a capa ficou muito bacana, e ele me apresentou 4 opções. Sidney Guerra é o nome dele, não sei o Instagram dele de cabeça, depois eu marco aqui nos comentários, tá? E ele conseguiu levar para a capa aquilo que eu imaginava como seria sem eu nem falar com ele. Ele me apresentou, ó, tem algo desse tipo assim, preparado aqui, que já estava guardado na gaveta, de repente vai encaixar no teu livro. Eu falei, pô, cara, essa aí, essa é a pegada. Aí ele fez mais 3 variações daquela, né? E essa aí foi praticamente a primeira que ele apresentou, a variação que ele apresentou também era boa, mas essa aí já estava definida, caiu muito bem. Parece uma idade média, na verdade, a tua capa, né? Mas eu vou explicar o porquê, assim, não sei se posso explicar, porque tem a ver Não. do metade do livro para lá. Porque, tipo assim, a história começa aqui, praticamente num mundo normal, assim, prédios, carros, né, tal, né? E não há pegada no livro em si, de medieval. Há referências de um personagem, não sei se você chegou a conhecer o Aramaziel, já conheceu ele ou não? Ainda não. Não, então, aí ele vai começar a comentar sobre algo de medieval, mas a pegada dele é mais a parte sombria, que é a parte do mundo espiritual. O mundo espiritual seria essa capa seria a personificação de um dos céus do mundo espiritual que tem. Não tem a ver com a história de Edward tipo Sea, tem mais a ver. É isso aí. Aí as pessoas em fila. Tu leu lá no capítulo 6, se não me engano, ele comentando sobre isso, as pessoas em fila ali. É isso aí, como se fosse um umbral, que é o quarto céu na história aí. Entendeu? Gente, vocês, para terem noção do que é essa capa, você não tá com teu livro ainda aí, não, né? Não, pra mostrar pra gente. Vai chegar em 2, 3 semanas. Ao longo da semana eu vou disponibilizar a capa do autor para vocês verem a beleza que é essa capa. A gente falou aí, ele falou o nome do capista, né? O Sidney. Então, por favor, se vocês quiserem, procurem aí no Instagram, porque vocês vão achar. Porque esse trabalho realmente ficou magnífico. Agora, só para inteirar um pouquinho ainda mais os leitores, seguidores, ouvintes da sua história, eu vou ler um trechinho da sua sinopse, tá? Valeu. Lembrando, gente, que o livro é tema de episódio no podcast do Livro Não Me Livro, que vocês vão poder ouvir pelo Spotify, Anchor, Amazon Music e canal do YouTube, assim como essa entrevista também. Eu vou ler para vocês um trecho da sinopse do livro A Prisão de Yaldabaoth. Eu sempre me enrolo nesse nome. Acompanhe parte da vida de Edward, que aprende sobre o estranho mundo espiritual que o cerca e sobre o modo de lidar com a dor dessa realidade. Ele, de um jeito triste, entende o quão cruel está espiritualmente preso. Em evolução contra a sua vontade, conhece um caricato demônio chamado Aramaziel. Com ele, descobre que suas vidas físicas são passagens cíclicas, enganosas, que servem como distração, encobrindo o verdadeiro plano do dono da prisão, Yaldabaoth. Junto de Edward, conheça esse mundo espiritual, seus habitantes e como podem, em aprendizado, escapar da torturante prisão. Vocês já viram pela sinopse que o negócio é bem mais embaixo, né? Eu já comecei a ler esse livro e já falo que as primeiras 20 páginas o autor não deixa nem você respirar, tá? Isso aí. Me diz uma coisa, quantas páginas tem teu livro? Cara, lá pelo Kindle tem exatamente 250 páginas. Não sei no físico se a metragem, o tamanho seria mesmo, mas pelo Kindle tá 250 páginas. Perdão. Em PDF tá 250 páginas. Perdão, não sei como é que tá no Kindle, não, que eu não consegui abrir ainda, né? Tá upando ainda. O formato físico de número de páginas muda para o formato digital. Sempre dá um pouquinho a mais a diferença, mas às vezes é quase nada. Quanto tempo você levou para escrever esse livro? Cara, vou ser sincero contigo. Tipo assim, em tempos mesmo, eu comecei a escrever em janeiro, né? Mas em dias que eu parei para escrever,
Posso falar que eu levei 10 meses para escrever desde quando comecei, mas em dias eu escrevi 15 dias seguidos, foi quando eu escrevi mais da metade do livro, já 70% do livro. Parei, eu escrevi, era para coisa de 3 capítulos por dia. Porque minha esposa falava, Divaldo, caraca, tá muito bom, continua. Aí eu acordava um dia, aí eu acordava cedo, tipo 8 horas da manhã, sentava lá do lado de fora e começava, e de manhã, tipo 8 horas da manhã até as 10 horas da noite, escrevendo, entregava para ela mais 3 capítulos, ela lia, ficava doida, aí já me incentivando para o dia seguinte para eu continuar escrevendo, e assim foi, eu fui. Aí em 15 dias escrevi 70%, aí em setembro eu concluí ele. Aí quando eu voltei em setembro, aí eu peguei mais uns 10, 15 dias, um mês eu Qual é o terminei. nome da tua esposa? Adriana. Adriana, Adriana, querida, se você estiver assistindo a tá, live, eu tá. quero te parabenizar pelo escritor que você tem em casa e por esse incentivo que você dá ao seu companheiro. Isso é importantíssimo para um escritor nacional, onde dentro do nosso ramo a gente não tem incentivo, a gente não tem apoio, a gente não tem patrocínio, a gente não tem nada, a gente está largado. Então, É se a gente verdade. não tiver um apoio da pessoa que a gente ama, que a gente vive, é ainda mais desestimulante. Então, Sim. parabéns por esse seu papel ativo na carreira de escritor do seu marido. Vocês com certeza fazem aí uma dupla sensacional. E quando um ganha, os dois ganham juntos, né? Exatamente. Não tem essa. Já Que tô, já tô, maravilha! já tô escrevendo o segundo livro já por causa dela, já. Pois é, eu já É, ia te fazer essa pergunta. é. Esse livro tem um segundo volume? Então, o que acontece? Na verdade, olha que loucura, cara. Esse livro não teria fim agora. A história que estava na minha cabeça seriam 3 livros. Seriam 3, né? O livro de 2015 que eu comecei a escrever, que eu parei, quando eu comecei a escrever esse livro aqui, falei, pô, vou fazer o final desse livro ser o início do outro livro. Eu pensei, aí eu comecei a matutar, aí engatei a história, falei, beleza. E o final desse livro agora seria o final do terceiro livro, né? Por que eu resolvi fazer num livro só? Porque a minha esposa falou, não, Ivaldo, 3 livros, pô, vai ficar complicado, requer tempo, finaliza o primeiro, conclui o primeiro, depois você vê o que vai fazer. Aí eu larguei de mão do primeiro do livro de 2015, né? Peguei o final do terceiro livro e adaptei, mas ficou uma coisa fenomenal, cara. Você não tem noção como é que em um livro fica uma coisa muito o começo, meio e fim. Não sei se você percebeu, você começa a ler, quando termina um capítulo assim, você já quer continuar o segundo, Sim, quer o terceiro. Eu deixei engatilhado na maioria dos capítulos de uma maneira que a pessoa, é óbvio que isso aí, né, tem que ser feito dessa maneira, né? A pessoa não estratégia. querer. Só que eu consegui encaixar de uma maneira que eu fiquei surpreso, eu tô surpreso. Eu falei com minha esposa, eu não sei como eu escrevi esse livro, não sei. Mas tá aí, cara. Tá, pra mim tá perfeito, ela leu, tá perfeito. A minha irmã, meu irmão estão lendo, eles estão assim, caramba, de volta, tá muito maneiro, tá uma pegada boa, não tá enjoativo, não tá cansativo, Sim. né? É Tá porque você gostoso de vem ler. num ritmo acelerado muito bom, você Isso, desenvolve, você não sai atropelando. O teu ritmo é bom e você consegue desenvolver bem. Eu tô te falando que no início da leitura, quando você já joga aquele porradão no nosso colo, já pra. a ideia é você fixar o teu leitor ali e levar ele Isso, contigo até o final. É isso isso que aí. acontece. Isso aí é uma estratégia muito boa de escrita. Por Fala. exemplo, por exemplo, o capítulo que você mencionou aí, não vou falar muito, mas daquela parte que você leu das fileiras, o sexto capítulo, se não me engano, aquilo ali não tinha. A parte da praia e aquele capítulo não tinha. Eu falei, pô, cara, eu preciso deixar alguma coisa no meio para deixar o pessoal com a pulga atrás da orelha. O que é isso? Porque se eu deixar para falar sobre a prisão em si, da metade do livro para lá como tá, o começo poderia ficar muito morto. Aí eu falei, não, eu vou deixar ali o nosocômio, que é o nome do capítulo, né? Deixar aquela pegada ali para o pessoal se ligar que tem uma coisa espiritual mais forte ali, né? Eu não sei se funcionou, mas eu gostei da maneira de ter introduzido aquilo ali. Encaixou na história, o capítulo 5, o capítulo 6 não tinha, eu joguei ali, encaixou, né? Ficou maneiro. E sobre o segundo livro, desculpa voltar. Eu tinha visto, eu estava de serviço, né? No dia.
Aí eu vi assim, olhando no Instagram, concurso de contos, né? Ah, eu vi o seu conto, não sei o que. Cara, maneiro, vou fazer um conto aqui. Aí durante o almoço eu sentei, aí durante o almoço, aí parei, voltei ao trabalho e tal, na hora do café da tarde, em 4 horas durante o dia, eu fiz um conto de 7 páginas. Um conto de 7 páginas. E o conto que eu fiz foi baseado nesse universo. Você vai ver que é um universo, você depois você vai entender que é um universo. Aí esse conto eu fiz nesse universo. Aí ficou perfeito. Mostrei para minha esposa, ela gostou. Tentei enviar o conto, só que depois eu fui ver que era um livro de contos, não era um conto, era um livro com contos. Sim. Aí eu falei, pô, vou fazer um livro de conto então. Aí comecei a fazer vários contos baseado nesse universo. Tipo assim, histórias passando na Umbra, histórias passando lá no Quarto Céu, histórias em outros lugares e tal. Ô, Helder, isso levanta uma questão que me deixa com a pulga atrás da orelha. Não é todo mundo que tem essa atmosfera sombria na hora de escrever. Até porque escrita abre canais na hora que a gente está produzindo. Você acha que a tua profissão, né? Vocês vão ouvir aí o episódio dele, o nosso escritor é policial militar. Você acha que a sua profissão te ajuda a produzir cenários sombrios como esse ou não tem nada a ver? Pô, eu poderia falar que sim, só para poder dar aquela... Mas, graças a Deus, não. Eu sou policial militar, só que desde 2008 eu não trabalho mais efetivamente nas ruas. Entendeu? Graças a Deus eu fiz um curso interno, me profissionalizei dentro da polícia, né? Sou auxiliar de veterinária, né? E eu estou numa sessão trabalhosa, cansativo. Esses dias mesmo, eu estava falando contigo, estava cuidando de cavalo lá que está né? Mas estamos levando ele. Só que não estou mais na rua, então não tem mais aquele contato, aquela... Tá entendendo? Graças a Deus, estou fora de combate nesse sentido, mas estou na corporação, estou dentro de um setor tranquilo comparado ao que os policiais passam aí fora, mas não foi pela minha vivência de policial militar, não. Né? Porque eu me adaptei muito bem isso, que eu passei até 2008, os combates e tudo mais. Psicologicamente eu consegui levar muito bem, tem pessoas que não conseguem levar, né? Mas não foi influência disso, não. É mais... eu não sei, sinceramente... É coisa de escritor, né? Eu não sei como eu escrevi esse livro, não sei. Sinceramente, eu ouvi uma live sua, a menina falando assim, eu li uma parte e eu, caramba, como é que eu escrevi isso? Realmente, eu não sei como eu escrevi, cara. Eu fui botando, o negócio foi se transformando de uma maneira que não era para ser assim, mas foi. Pô, tá aí, cara. É exatamente isso. A gente tem esse poder de achar que vai escrever uma história e, na verdade, a história nos usar para que ela possa nascer. Isso vai acontecer com todos os livros que você escrever, tá? Você pode se preparar, porque arte é isso. Essa produção artística, ela é incrível. Eu amo escrever e adoro quando o escritor vivencia esse tipo de experiência. E aí as pessoas falam, mas você é louca que os personagens têm vida. Eu falei, experimenta escrever uma história que você vai saber do que eu estou falando. E tá aí o nosso relato do nosso autor como mais uma prova de que isso acontece na realidade. É a magia dos escritores, como a menina falou. Realmente, é a magia mesmo. A Taz é a magia dos escritores, é isso aí. Agora, o Helder, me diz uma coisa. A gente estava falando sobre o segundo volume do teu livro. Ele tem previsão para sair ano que vem, 2024, 2023? Como é que tá isso? Não, se eu parar para fazer, pelo que eu já escrevi, eu acho que no máximo 15 dias eu consigo concluir ele. Entendeu? Se eu parar, tipo, se eu focar, eu consegui fazer 2 contos por dia. Tipo, 12 páginas, 10 páginas por dia, 2 contos. Né? Mas eu não sei se eu vou parar, me entregar agora de vez. De repente, devagarzinho, eu vou fazer um conto hoje, daqui a 2, 3 dias eu faço outro conto. Mas se eu quisesse mesmo, cara, é muito incrível isso, cara. Eu fiquei de bobeira, desculpa, tá falando assim que eu fiquei de bobeira. Como é que eu tive essa facilidade? Falar uma coisa pra vocês aqui. Eu tenho um problema seríssimo pra dormir. Né? Minha esposa sabe, eu deito na cama, fico 2, 3 horas pra dormir. Anos eu sofro com isso, anos. Esse livro, por isso que eu falei que foi uma terapia para mim. Eu fico tão focado, tão dentro do livro, quando termino, eu me sinto assim, uma estafa, que quando eu deito, é uma estafa boa, uma coisa boa, e eu relaxo, eu
Nossa, tenho dormido muito bem esses dias. Minha esposa sabe, ela comentou comigo, eu mudei minha Porque rotina de. a escrita é uma forma terapêutica, né? Ela não é em si uma terapia, mas ela é uma forma terapêutica de você colocar para fora as coisas. Isso acontece mesmo. Eu costumo dizer que é uma das maneiras que a gente encontra de colocar todos os nossos monstros para fora. Então, escreva, Isso aí, pinte, borde, é, faça o que vocês quiserem, mas coloque para pra fora. fora. É o Antônio tá Porque falando, ó. O Antônio falou assim: eu também tenho contos curtos. Ô, Antônio, pega teus contos, vai fazendo, vai guardando. Quando você chegar, tipo assim, pô, deu 100 páginas, cara, tenta. Foi o que a Monique falou aqui, ó. Para nós, brasileiros, para nós lançarmos o livro, está muito difícil. Mas tem esses concursos, tem essas editoras que às vezes, recebam seus originais. Envia, cara. Guarda teus sim. contos aí e tenta fazer uma coletânea de contos e tenta botar para frente. Aí você chama a Monique para poder fazer aí os teus vídeos aí, tua produção, entendeu? Fazer teu videozinho e vai em frente, cara. É isso Gente, isso aí. aí é muito Escrita importante. ajuda muito aí, igual É, muito. É uma forma terapêutica, né? Então, isso é muito bom. Agora, me fala uma coisa, Helder. Você passou pelo bloqueio literário durante a produção do seu livro ou não? como assim bloqueio? Tipo, durante a Você escrita tem algum travar. teve algum momento que você falou assim, nossa, preciso dar uma parada porque não sai mais nada daqui de dentro. Os bloqueios que eu tive foi quando eu resolvi não fazer mais 3 livros, fazer um. Aí eu pensei, como é que eu vou encaixar, porque já estava escrito na minha mente, como é que seria o final desse primeiro livro, né? Não iria terminar como terminou. Aí eu falei, caramba, como é que eu vou encaixar esse final daquele terceiro livro pra cá? Aí eu fiquei uns dias assim, travado, falei, caramba, eu até falava com minha esposa, tô travado, tá difícil. Mas também, aí eu dormindo, deitado, querendo dormir, já sei. Aí eu peguei o celular, mandei um e-mail para mim mesmo, para me lembrar, pô, vai ser assim. Pô, aí fui dormir. Aí quando eu acordei, dia seguinte Mas aconteceu mesmo. Aconteceu os bloqueios nesse sentido, de tentar mudar para adequar os 3 livros, eu minto, adequar o final do terceiro livro para a história do primeiro. Agora, você está vendo aí que os livros digitais, os famosos e-books, né? O seu livro, inclusive, está indo para a Amazon. Sim, Como é que você vê essa relação de livros digitais que estão dominando o mercado pela praticidade, pelo preço, pela sim. comodidade de você carregar o livro na bolsa dentro de um celular, por exemplo, e Pô, o isso é livro fantástico. físico, que tem um preço mais elevado. Então, assim, Sim. você como autor e como leitor, como é que você vê essa relação? Não, então o que acontece? O livro físico, como você disse, por si só já é bem mais caro pela produção, né? E se torna assim, não é que é inacessível, só que fica mais complicado, né, cara? A pessoa que ganha aí, pô, 1.200, 1.300, R$ 1.500 para comprar um livro, é uma boa, R$ 30, R$ 40 faz falta no fim do mês, né? A Amazon, por exemplo, tem essa assinatura dele aí, não lembro agora quanto é que tá o mensal, né? Mas você pode ler, nossa, uma dezena de livros pelo Kindle, né? Kindle Unlimited, não é isso? Então facilita muito. É ruim, assim, eu prefiro ter o físico na mão, né? Que é mais gostoso, é mais prazeroso, né? Mas facilita muito essa distribuição da leitura através do aplicativo de celular ou daqueles aparelhos, né, para leitura. Assim, é bom, né, cara? Pra gente é bom, de certa forma, porque abrange, né, um pouco mais, né? É uma forma de incluir também, né? Às Sim, vezes, é sim. óbvio, eu prefiro o livro físico, eu amo o livro físico, mas a gente está vivendo uma era digital muito grande. As Então, a pessoas ficam gente tem que mais se olhando para a adaptar. tela. Isso. Exatamente. A gente tem que se adaptar também ao digital, porque às vezes você quer um livro, não consegue comprar o livro físico porque ele é 65 reais e o digital está a 20. Então você vai lá e automaticamente você já compra, porque você quer ler. Você não vai deixar de ler porque não pode dar 60. Você agora tem outra opção. Então a gente está vendo que os e-books estão aí crescendo cada vez mais. Por um lado, eu, como leitor e como escritor, acho isso ótimo, mas por um Sim. outro lado também eu tenho muito receio.
mas a gente vai se adaptando, né? É isso Tanto aí. como quem publica, como quem lê. Eu sou uma É isso aí. leitora assídua, eu tive que me adaptar a ler livros digitais, porque muitos dos meus autores me enviam e-books, e aí eu aprendi com vocês a ler livros digitais. É maravilhoso, com Eu vou certeza. vou até te pedir um favor, Agora, vou só te pedir um favor, já que você é assídua, claro, uma leitora assim, assídua. Depois, se você puder, lá no WhatsApp, ô, Divaldo, em relação ao meu livro, eu quero críticas, porque eu quero fazer um segundo livro melhor do que eu fiz o primeiro. Então, tipo assim, Divaldo, o que você fez, pô, se fizesse dessa maneira, ideias, tá vendo? Pra poder. Pô, cara, assim, pra mim vai ser maravilhoso olha, ouvir eu vou te falar, ideias. eu não costumo criticar meus autores, eu gosto Sim. muito de incentivá-los. Eu acho que existem falhas em todos os livros. Eu escrevo livros e quando eu publico, eu encontro as minhas falhas lá. Isso é normal. A gente incentivar é diferente da gente destruir aquele autor. Eu posso falar assim, ah, mas olha, esse seu livro tá uma porcaria, não, você não vai me ouvir falando isso. O que eu posso dizer para você é que até onde eu li, depois vai sair resenha com certeza, vocês vão ter aí a oportunidade de conhecer mais essa história, mas até onde eu li é na pegada certa, do jeito que eu Maneiro. gosto, com essa atmosfera espiritual que eu consumo, então eu adoro. Você está aí no caminho certo. Só que um livro, ele Valeu. só ou ele tá lá em cima ou lá embaixo por causa do final. Se o teu final for sensacional, você fecha teu É, livro com chave de ouro e eu vou te sim. acompanhar no segundo, no terceiro, no É, quarto. O final de livro é que diz o quanto que a tua obra vale a pena ser lida ou não, tá? valeu. Tá Mas ótimo. não se preocupe, porque você está no caminho certo. Preocupação de iniciante, né? Sabe como é que é, né? Da preocupação de quem começou agora e fica. Mas o legal eu tô recebendo elogios da minha esposa, então ela muda. A minha esposa, ela chorou aqui em alguns capítulos. Assim, por ser esposa, você fica até meio suspeito dos elogios. Mas você, eu até botei na orelha lá, olhar para ela e ver ela chorando por uma cena, pô, aquilo foi incrível para mim, cara. Teve uma cena que ela falou assim: ah, tá tão triste isso. Eu falei: fui lá, modifiquei e botei mais triste ainda. Para algumas Funciona pessoas mais. o triste é sensacional, né? O triste É. inspira. Esse é o caminho, não tem jeito. Agora, o Helder, me diz uma coisa, Pode você, falar. na tua família é só você que escreve? Sim, sim, não conheço mais ninguém que. Não, sou eu mesmo, a Da princípio, tua sim. família é só você. Como Sim. é que é a tua relação com a leitura? Você é aquele escritor que já era leitor ou você é aquele leitor que virou escritor? Como é que funciona isso? Não sou leitor. O último livro que eu li, mas agora vou voltar a ler. O último livro que eu li foi O Homem que Calculava, lá em 2001, 2002, se não me engano. E antes disso foi O Hobbit. Foi em 2000. O último livro que eu tenho mais de 20 anos. Tá entendendo? E, tipo assim, como é que uma pessoa que não lê tem gosto de escrever? Né? Foi muito engraçado isso, cara. Muito engraçado. Gente, eu adorei a resposta. Não sou Gente, leitor. não seja igual a mim, tá? Leiam livros, tá? Façam o que eu falo, não faz o que eu faço, tá? Tem que ler, é É verdade. verdade. Leiam sempre. Se a tua escrita já é boa sem ler, na hora que você começar a ler, a tua escrita vai amadurecer e melhorar 100% mais. Não, Porque vou uma começar a coisa ler. está ligada com a outra. Sim, Você só escreve bem porque você lê bem, porque o seu sim, vocabulário aumenta, a tua escrita sim, melhora, a tua imaginação vai desenrolando com mais facilidade. verdade, Então, leia tudo que vocês puderem. Eu ia te verdade. perguntar qual é o escritor que te inspira, mas você não tem, né? Porque você não tem alguém que te. Eu até Algum autor respondi lá, favorito. até respondi não ter questionário, né? Qual é o teu escritor? Eu falei, não tenho. Mas eu vou começar a abranger, né? Vou entrar nesse meio aí e vou ler, vou pesquisar, vou ler romance, vou ler ficção, vou começar a ler, tanto para ampliar minha mente, né? Quanto para poder aumentar o vocabulário, como você disse, e a minha escrita também, né?
É muito bom isso. Agora, o Helder me fala uma coisa. Sim, Você não tem nem como ler um trechinho aí do seu livro pra gente que você não tá com ele em mãos, né? é O, verdade. o teu livro, você pretende fazer ele em audiobook? Então, como é que eu sou leigo, eu adoraria, adoraria. Acho que se você puder me falar como eu posso fazer, eu faria. Entendeu? Você é Pô, publicação independente, né? sim, sim, sim. Você é totalmente independente, Sim, né? sim. Eu Ah, contratei o rapaz para poder fazer a diagramação, para fazer a correção, né? E isso aí, lancei, cara. Mas o meu não é intuito, do... só quero deixar claro aqui, o meu intuito não pô, vou ser um escritor, vou ganhar dinheiro. Foi uma terapia, foi uma coisa que minha esposa falou comigo, eu fiz tal, e gostei, e vou continuar escrevendo por causa disso. Se vier, é lucro, vamos dizer assim, né? Aí eu investi, peguei um dinheirinho, investi, paguei um rapaz para poder fazer a diagramação e tudo mais. Mas a pessoa, se alguém estiver ouvindo aí, por conta própria, quiser fazer, entra no YouTube, pesquisa como é que faz diagramação. Tem uns sites de correção aí de texto também, tipo Clarice e tal. Vai dando um jeito, não precisa só pagar para lançar. Mete as caras que você consegue. Eu, graças a Deus, tenho uma condiçãozinha assim, fui lá, paguei, né, e lancei independente. Né? Poderia ter mandado para alguns sites, igual você falou, né, para avaliar, de repente poderia até ser lançado por eles, mas preferi fazer de forma independente mesmo. E o audiobook, depois eu vou ver como é que eu posso fazer. Maravilha. Eu vou ler aqui um trechinho do livro para vocês, tá? É logo do começo. É só para vocês aí aguçarem um pouquinho da curiosidade. Lembrando que o livro em breve estará lá na Amazon. Ele já está sendo subido, né? Ele já está subindo lá. Sim. Quando que ele vai estar na Amazon, Helder? Bom, foi colocado na sexta-feira, deram um prazo de 72 horas. Hoje à noite fazem as 72 horas. Né? Acredito que até a noite esteja, né? Vamos ver. Maravilha. No mais tardar final da semana ele já está na Amazon, tá, gente? Sim. Então, eu vou ler aqui um trechinho para vocês. Observando seu copo vazio, respira preguiçosamente fundo e pensa em descer as escadas para preencher seu copo com mais uma dose do seu doce refúgio mental. Contudo, ainda que jovem, sente-se cansada. Suas olheiras escurecidas demonstram muitas noites acordadas, algo que há meses não mais faz. Porém, tais marcas estão estampadas em seu rosto e corpo, agora desgastados e cansados. Ela pensa consigo: porra, que preguiça! Não aguento mais essa caretice. Isso não é para mim. Ela respira fundo novamente, se afasta da grade de proteção e vai à entrada do quarto do seu filho. Apoia-se em seu ombro direito, no rebaixo da porta. Ao chegar, vendo logo seu filho experimentando roupas, Edward, de costas, fita sua mãe pelo espelho e faz uma cara não muito amigável ao vê-la parar na porta de seu quarto. Franzindo sua testa, ele estica seu braço e aumenta um pouco o som do rádio sobre sua cômoda, que toca uma batida frenética, ruidosa. Contudo, uma bela voz que harmoniza toda aquela bagunça sonora. A atmosfera é essa, a princípio é um caos, você vai conhecendo tudo e ele já te joga logo a bomba nas primeiras 20 páginas do livro e você que segure. Pô, Helder, querido, vamos fazer uma rapidinha literária vamos lá, para se a eu gente conseguir. aí fechar com chave de ouro? Vamos São lá. 7 perguntas, você não pensa, você só responde, tá? Tá bom. Você prefere livro único ou série? Sério. Ler de dia ou à noite? Fala. De dia. Fala o que você ia falar. Bom, como eu tinha falado há pouco, eu não sou um leitor assíduo. Então, eu falei sério, mais por causa da trilogia dos Senhor dos Anéis que eu li lá na década de 90, né? Então, Tá ué, valendo. de dia, vamos Né? lá.
Pois é, fazer essa rapidinha com o nosso autor que não lê é até judiação, gente. É até judiação. Não, cancela rapidinha. Porque Tá a gente não legal, tá pode falar legal. assim, cancela rapidinha. Ô, Ô, Helder, me caramba, fala cara. uma coisa. Rapidinha de literatura só com gente que lê. Na próxima É, live, eu espero que a é, gente já consiga fazer a rapidinha. vamos sim, vamos Qual é sim. o teu Instagram para quem quiser te conhecer, interagir, falar sobre o livro? Qual é o teu Sim. Instagram? Elder, underline, Ed. E-D-Y-E. É o Ed. E eu criei Eu vou. Instagram há pouco tempo só para poder tentar falar sobre o livro, né? Eu tenho meu Instagram pessoal, mas esse é o dos livros que eu vou lançar, vou começar a falar nesse Instagram aí. Elder, underline, Ed. Eu vou marcar o autor nessa live, tá, gente? Então vocês vão poder aí entrar no Instagram dele através da marcação, não se preocupem. Essa live também pode ser assistida no canal do YouTube e pelo Spotify, que agora libera que você assista e não só escute, tá? Então vai estar em todas as plataformas do Livro Não Me Livro, que é o nome do podcast. Só para fixar, Helder, seu livro estará à venda no site da Amazon ou Sim. diretamente com você pelo Instagram, é isso? Sim, sim, exatamente. Ou vai ter livro físico ou é só e-book? Então, vou ter algumas cópias comigo, né? Vou receber 20 cópias pelo serviço que eu contratei, né? E dependendo da maneira como for andando as vendas, eu encomendo mais, deixo guardado aqui. Mas a princípio o foco vai ser pelo Amazon, que na verdade eu quis botar lá, porque eu vou tentar concorrer ao segundo prêmio GIC de literatura na categoria ficção fantasia, né? E só posso vender online só pela Amazon por enquanto, né? A partir de março do ano que vem eu vou distribuir em outras plataformas, que aí vou estar liberado do contrato, né? Mas a princípio o digital somente pela Amazon, e o físico eu vou ter comigo algumas cópias aqui, que se as pessoas quiserem falar comigo pessoalmente lá no Elder Underline Ed, a gente vê como é que pode ser feito. Que maravilha! Lembrando para vocês que o nome do livro é A Prisão de Ialdabaoth, tá? Então já corre lá no site da Amazon, que hoje é segunda, acredito que até quarta-feira esteja Se Deus disponível quiser. Sim. para vocês adquirirem o e-book do nosso autor. Helder, querido, você sobreviveu à sua primeira entrevista literária. Como é que você está se sentindo? Agora eu tô tranquilo, né? Quando eu comecei, tava me sentindo apreensivo, tava agoniado. Eu com a minha esposa, ai amor, como é que vai ser isso? Ai, paixão, fica do meu lado, me dá a mão aqui. Mas foi bem, tô bem, tô leve, tô tranquilo, foi uma conversa gostosa, foi muito bom falar contigo assim, você, pô, deixa a gente bem à vontade. Eu tô bem, cara, quero fazer outras, gostei. Muito bem, eu gosto, né? Eu gosto desse jeito. Eu falei que você ia se sair muito bem. Fazer lives é uma delícia, falar sobre o nosso livro é um espetáculo. Eu quero agradecer imensamente você ter se disponibilizado de estar aqui, falar sobre o seu livro. A gente deu Obrigado. ótimas risadas, trocou ideia. Eu acho que é isso, é você mostrar o teu livro e deixar que as pessoas conheçam o seu trabalho. Eu desejo para você todo o sucesso do mundo. Vocês vão Obrigado. ver o livro do autor ao longo da semana aqui no meu Instagram, MoniqueMM18. Vai ter resenha, vai ter ele como dica, vai ter tem episódio. Eu vou disponibilizar tudo para vocês, não se preocupem. Helder, muito obrigada pela Obrigado a oportunidade de você. divulgar a sua obra, tá, querido? Tá Sucesso. ótimo. Um beijo na sua esposa, Obrigado. sua incentivadora. Obrigado, Antônio. Obrigado, pessoal que assistiu aí, tá? Obrigado, minha paixão aí por me ajudar, por me direcionar, por me levar nessa vida aí. Graças a Deus, minha vida mudou totalmente depois que eu a conheci, tá? E, pô, tô muito satisfeito com tudo. Obrigado aí, todo mundo aí. E leiam aí, procurem aí, né? A Prisão de Ialdabaoth. E vamos que vamos. Então, logo vou estar aqui falando sobre contos da prisão de Ialdabaoth. Que maravilha! O espaço está aberto e eu estarei ansiosamente aguardando. Querido, Valeu. muitíssimo obrigada. Obrigado a Um você. beijo, tá? Beijo. Tchau, galera. Obrigado.
Gente, muito obrigada quem assistiu, quem vai assistir. Dizer que hoje tem mais lives, eu fico com vocês até 10 da noite. E até o dia 16 de novembro tem muita entrevista para entregar para vocês. Eu já volto, tá? Daqui a pouquinho, umas 5 horas. Um beijo, obrigada.